Olá, pessoal. Professor Contente falando sobre o aquecimento global. O que é o aquecimento global, pessoal? Aumento das temperaturas médias no mundo, ok? E a maioria dos cientistas acham que é provocado pelas atividades humanas, tá? A principal causa, intensificação do efeito estufa. O efeito estufa nada mais é que um fenômeno natural, tá? O Sol bate na Terra e a Terra irradia, né, esse calor para o alto novamente. Uma parte é absorvida, uma boa parte é jogada para o alto, tá? E os gases que tem na atmosfera terrestre impedem que todo esse calor vá totalmente embora para o espaço, porque isso contribuiria para que não houvesse vida na Terra, nem humana, nenhuma outra vida. A Terra congelaria, tá? Mas com a intensificação desse fenômeno, okay, vai estar nos próximos slides, mas já estou explicando aqui, os slides vão ser só para fixação do conteúdo escrito, ok? Então, se você concentra poluição aqui, eles impedem que alguma parte que deveria ser naturalmente voltar para o espaço, volte, fica todo o calor na Terra e provoca o aquecimento global. Ok? Então, o IPCC, pessoal, é o órgão que é responsável pela divulgação do clima na Terra, tá? É um dos órgãos, ou o principal órgão que divulga essa condição, ok? Que tem mais credibilidade, tá? Então, tá aí a sigla dele em inglês, Intergovernmental Panel on Climate Change. Eu não falo inglês, né? Ok? Então, esse instituto defende que o clima está, sim, aumentando a temperatura por causa das atividades humanas, tá? Aí está uma representação, ser humano segurando a Terra, uma parte queimando, uma parte normal, tá? A gente tem que fazer com que fique todo dessa forma aqui, ok? Depois das revoluções industriais, vai estar escrito tudo aqui no slide, mas eu vou fazendo o resumo, tá? Depois das revoluções industriais, foi, segundo o IPCC, a época mais quente da história da Terra, tá? Desde do término da última glaciação, aumentando 0,7%. Ou seja, revolução industrial, máquina a vapor, trens, locomotivas movidas a carvão, máquinas movidas a carvão, começaram a poluir muito mais a Terra do que antes. Ok? E as previsões para o nosso século XXI, que não são boas. Se houver a preservação da atmosfera, 1 grau vai subir até o final do nosso século. Se não houver, que não está havendo, tá? Alguns lugares sim, outros não. A maioria não. 1,8 a 4 graus. Pessoal, um aumento de 2 graus pode dizimar cidades inteiras. De 4 graus, então, nem se fala, né? Santos, por exemplo, subiria, ok? Olha aí, as imagens, né? O urso polar se equilibrando num pouquinho de gelo e outras imagens do que é provocado pela poluição na Terra, tá? Então, as principais causas são humanas, ok? O ser humano explorando a Terra sem que tenha de forma sustentável. Tem muita iniciativa sustentável? Tem, mas ainda não é o suficiente, ok? As formas de degradação do meio ambiente, todos nós conhecemos, né? Poluição, carros, indústrias, queimadas, tá? Desmatamento, ok? São esses os principais fatores que afetam o clima global. Quais são as consequências? Uma das consequências principais, o degelo, pessoal, tá? O degelo das calotas polares, que fazem com que acumule, com que o nível do mar suba muito, ok? E além de tudo, as espécies de lá que habitam esses locais, né, podem ser dizimadas, podem ser extintas, ok?
Esse degelo vem, como eu já falei, causando a elevação do nível dos oceanos, tá? Outro efeito ainda mais latente, muito sentido aqui em São Paulo, por exemplo, aumento das temperaturas. Pessoal, o inverno aqui, desse ano mesmo, acho que se teve 5 dias de frio, foi muito, tá? Então, a gente sente o clima muito mais quente do que era na década de 80, de 90, né? Principalmente na década de 80, ok? Em várias partes do globo está acontecendo isso, não é só no Brasil, tá? Isso acaba com o clima, o microclima local, né? Que aqui era um lugar adaptado para o frio, começa a fazer muito calor, as pessoas não estão adaptadas, os animais, assim por diante, ok? Isso também prejudica a oferta de recursos naturais para os seres vivos e a manutenção da cadeia alimentar. Por causa do calor, algum bicho é extinto, o outro bicho que comia ele também pode ser extinto, não vai ter o que comer, ou vai atacar outros tipos de espécie, provocar um desequilíbrio total, um caos, ok? Com o aquecimento global, então, fenômenos cíclicos, como o El Niño, que é um dos mais conhecidos, tá? Que acontece de tempos em tempos, começa a acontecer muito mais intensamente em menos tempo. Ou, entre outras consequências, o El Niño provoca o quê? Secas severas em muitas regiões do globo. Legal? Olha aí. Imagina você conviver num clima desse, tá? Num solo desse. Muito difícil para plantar, muito difícil para conseguir água. Certo? Maravilha. De toda forma, não existe um consenso. Tem alguns cientistas, tem um aqui no Brasil também, vou pôr lá nos comentários, ou de outra forma lá aqui no Facebook, tá? Na nossa página do Premier Alunos. Vou colocar lá um cientista da USP, que defende, é Ricardo alguma coisa, o nome dele, depois eu vou colocar completinho lá, que defende que não é a ação humana que está provocando isso, e sim o aumento da temperatura do Sol, que é cíclico também, as explosões do Sol, tá? Estão aumentando e fazem com que o calor aqui na Terra aumente, que o clima mude, ok? Então, o aquecimento, na maioria da opinião da maioria dos cientistas, podem gerar fenômenos, maior incidência de tufões, furacões, presença deles onde não existiam. Florianópolis foi um exemplo há pouco tempo atrás. Ok? Provoca o que mais? Tempestades. Maior incidência de tempestade em certas áreas. Passa a sofrer muito desse tipo de problema. Nós vimos aí Estados Unidos sendo arrasado algumas vezes nos últimos anos, né? Japão, o tsunami e assim por diante. Apesar que o tsunami também tem o efeito do terremoto dentro da água, tá? Mas alguns cientistas acreditam que esses fenômenos estão acontecendo cada vez mais por causa do aquecimento global também, tá? Desregula tudo, provoca também um desequilíbrio marinho e pode provocar esse tsunami, né? Provocando primeiramente o terremoto e provocando o tsunami. Tempestades gigantescas, né? Efeito estufa, só lembrando, tá? Se cair na sua prova, o efeito estufa é um efeito criado pelo homem. Mentira, tá? Mentira. O efeito estufa é um fenômeno natural. Guardem bem isso aí, por favor. Fenômeno natural, tá? Capaz de garantir que a Terra seja habitável, porque já expliquei, né, pessoal? Bateu o Sol, voltou, tem aquela capa de gás, né? Uma parte vai embora, uma parte volta para a Terra e mantém a Terra aquecidinha, ok? Mas quando intensifica, aquece demais. Tudo que é demais, sobra, né? Ok? Dessa forma, não há grandes amplitudes térmicas, quando o efeito estufa está controlado, tá? Mas, do jeito que está, tem muitas amplitudes térmicas. Aqui em São Paulo mesmo, né, no local onde a gente está, acontece de ter dias que começa com 12 graus e
depois do meio-dia, 1 hora, está a 30 graus. Então, é uma diferença muito grande, 28 graus, tá? Coisa que não acontecia antigamente. Então, aqui está toda a explicação do que eu já falei, tá? Por escrito. Isso aqui é bom para vocês acessarem o PDF e ter o reforço, né? Uma coisa que é lida fica gravada melhor, tá? Os gases responsáveis pelo efeito estufa são vapor d'água, cloroflúor, carbono, um bom nome para pôr no filho. CFC, ozônio, metano, dióxido de carbono e o óxido nitroso, tá? Contudo, a concentração muito grande desses gases, principalmente o dióxido de carbono, aumentou significativamente na atmosfera nas últimas décadas. E a emissão desses gases é proveniente da ação antrópica, ou seja, a ação do homem, da gente, tá? Então, principalmente o dióxido de carbono provoca esse efeito estufa mais acelerado, mais intenso, ok? Aqui está o desenho, né? Toda aquela explicação que eu dei, ok? Essa concentração de gases, então, segundo alguns estudiosos, tem aumentado a temperatura no planeta e mudado a dinâmica da Terra, tá? Nas últimas décadas, observou-se uma relação entre o aumento dos gases do efeito estufa e o aumento das temperaturas do planeta. Ok, pessoal? De acordo com o IPCC, aumentou cerca de 0,85 graus. É muito, não se engane, nos continentes, e 0,55 graus Celsius nos oceanos, dentro de um período de 100 anos. 100 anos, daqui 100 anos eu já vou ter morrido. Tudo bem, pessoal, mas a gente não pode pensar só no nosso umbigo, tá? Se você tem filho, né, ou vai ter, né, e parentes e assim por diante, você tem que ver que tipo de clima você quer deixar para os seus descendentes. Ok? É válido ressaltar que a correlação não é unanimidade de estudiosos, como eu falei. Tem alguns estudiosos que falam, não tem nada a ver, né? Tudo tem os dois lados. Nesse caso, são muito menor, né? O número é muito menor de estudiosos que acham que não tem nada a ver. Ok? Esse fenômeno, para alguns, então, constitui apenas uma fase de variação da dinâmica da Terra, certo? Provocada pela ação do Sol, como eu falei. Aumento de explosões do Sol, de temperatura do Sol, está irradiando mais calor. É isso que defendem esses cientistas, tá? Os chamados céticos de clima consideram que o gás carbônico não gera efeitos conclusivos sobre o clima. Então, não se comprovou, na opinião deles, tá? Principalmente no sentido de intensificar esse efeito estufa. Ok? Então, notem bem, né? Segundo esses especialistas estudiosos, não é o efeito estufa não é aumentado por causa desses gases poluentes. Ok? Além disso, na opinião ainda deles, mesmo que esses efeitos climáticos ocorressem pelos gases estufa, eles seriam mínimos, pois os principais reguladores do clima, em ordem global, são os raios solares e os oceanos, tá? Então, como eu tinha falado antes, os raios solares, que estão aumentando, na opinião deles, né? Que estão aquecendo mais, são cíclicos, eles ficam, uma hora aquece muito, outra hora menos, tá? E os oceanos, pessoal, não se enganem, tá? Os oceanos filtram mais o ar do que florestas, ok? Não é o tema da aula hoje, tá? Mas eles têm organismos que filtram mais o ar do que floresta, ok? Eu já falei em outra aula, que falam que a Amazônia é o pulmão do mundo, é importantíssimo, mas não é ela o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os oceanos, os seres que habitam, né? Que fazem essa troca, essa retenção de poluição. Ok?
Ó, as linhas de argumentação ainda desses céticos, né, se baseiam em contestações de alguns dos elementos acima explicados, como a suposta elevação dos oceanos teria ocorrido menos do que se pensa, seria causado por outros fatores, tais como a órbita terrestre e lunar, tá? A Lua provoca, ela tem uma atração, uma gravidade com a Terra, né? E as marés, por exemplo, são reguladas pela Lua. Quando a Lua está cheia, a maré é cheia. Quando a Lua está minguante, a maré se retrai. Ok? E também os dados fornecidos pelo IPCC, que segundo alguns autores teriam um rigor científico questionável, ou seja, não seriam de confiança. Pessoal, sempre tem um jogo político e econômico. Político, né? Porque o ser humano tem o seu ego, e quer ter poder, e assim por diante. E econômico por quê? Por exemplo, vamos acabar com a poluição do mundo. Vamos parar de fabricar carro. Quem acha que ia dar certo? Jamais, pessoal. Podia até acabar a poluição, ou melhorar bastante. Mas a economia ia ser dizimada também, tá? Então, tem todo o interesse econômico. Toda vez que você for ouvir falar sobre isso na televisão, veja quem está falando, tá? O que ele representa, se ele tem algum interesse econômico nisso ou não, ok? Não dá para falar na aula de hoje sobre isso, mas um dia voltaremos nesse tema pelo viés somente econômico e político, ok? De toda forma, independentemente da existência ou não do aquecimento global, é possível concluir que se deve preservar o meio ambiente ao máximo. Então, pessoal, aquela máxima de água, vai escovar os dentes, não deixa a torneira aberta, tá? Não joga lixo na rua, não vai desmatar, tá? Não vai lá arrancar árvore, ok? E outros, né? Você consegue ir andando para o seu trabalho, é perto, não precisa ir de carro. Vai na padaria, não precisa pegar o carro. Faz exercício, vale a pena. Ok? Isso tudo contribui para que não se polua tanto. Mas até parece, professor, que eu vou fazer diferença. Vai sim. Você, eu, mais um, quando vai ver são milhões e milhões. Ok? Então, o ser humano pode fazer essa diferença, sim, senhor. Tá bom? Então, vamos lá? Principalmente com a redução da poluição e do desmatamento, bem como a preservação dos recursos hídricos. Pessoal, sem água a gente não vive. 75% do nosso corpo é formado por água, tá? Então, sem água, ponham isso na cabeça. Sem água a gente não vive, e a água é um recurso que pode se esgotar, se não for bem utilizado. Vocês devem ter ouvido muito falar disso, né? Aqui em São Paulo, nos últimos anos, tivemos racionamento constantemente, ainda temos, tá? Teve uma época que foi bem pior, ok? Então, quem imaginava isso? São Paulo chovia muito, né? Mas devido às alterações, parou bastante de chover, chegando a passar mais de 100 dias, né? E acabamos entrando nesse sufoco, ok? Ó, o clima não é o único afetado pelas práticas predatórias. O que são as práticas predatórias? Desmatar, desenvolver atividade econômica sem se preocupar com reciclagem, com sustentabilidade e assim por diante, tá? Poluir sem colocar um filtro para poluir menos, ou descobrir novos elementos que poluam menos, ok? Pelas atividades antrópicas que são as dos homens, tá? Podem acarretar problemas de saúde, claro. Hoje você vê a maioria dos jovens de cidade grande tem rinite, sinusite, asma, um monte de problema que a poluição também que causa, tá? Falta de água e recursos, entre outras ocorrências. Se não tiver água, pessoal, já era, ok? Então, espero que vocês tenham se conscientizado também, tá? Que tenham aprendido, né? Que tudo tem os dois lados, ok? Mas não é porque você acha que os gases não fazem efeito no clima que você vai poluir a Deus dará. Porque mesmo que não faça o efeito
no clima, no aumento, né, no aquecimento global, a poluição faz mal para os seus pulmões. Ok? Pessoal, hoje nós temos as perguntas, tá? As perguntas estarão lá no PDF. No primeiro comentário desse vídeo, teremos as perguntas, ok? Para você responder, tá? E para acessar, e para o YouTube, você pode acessar e premiar só o P maiúsculo, tá? O canal do YouTube é simples assim, e premiar. Você que é do YouTube, acessa nosso Facebook. E o pessoal que é do YouTube, né? Por favor, acesse nosso Facebook e premiar alunos. Ok? Para responder as questões. Para responder as questões, tá, pessoal? Tem que responder. Eu vou querer ver. Eu vou olhar lá. Tá? Pode deixar. Beleza? E agora, valeu, diretor. Então, vamos lá. Vamos acabar com a nossa vinheta preferida. E premiar sempre com você!